There's no thrill like discovery. The Discovery Channel. O projeto é grandioso, está chamando a atenção do mundo. Um design sem igual. Uma única construção está transformando a paisagem de uma cidade. Dois arquitetos estão impulsionando a engenharia ao seu limite máximo. E ainda além, é o Allianz Arena. Munique, Alemanha. Uma cidade às margens do rio Isar. Famosa pela arquitetura que liga as antigas tradições ao que há de mais moderno. Uma cidade orgulhosa de sua reputação de organizar eventos esportivos de nível internacional. Este é o emblemático Estádio Olímpico. Construído em 1972, seu estilo original na cobertura em forma de tenda foi revolucionário na época. Hoje, mais de 30 anos depois, o estádio não tem mais os requisitos para abrigar um evento de nível internacional. Por esse motivo, a cidade apresentou um plano ambicioso. Construir um estádio novo e completar essa tarefa gigantesca em apenas 2 anos. Arquitetos de todas as partes do mundo competiram pela oportunidade de criar um projeto que estivesse à altura da obra-prima de 1972. A vencedora foi uma empresa localizada na cidade de Basileia, na Suíça. Este é o escritório de Jacques Herzog e Pierre de Meuron, um ateliê instalado numa fábrica antiga que é o exemplo da simplicidade e elegância do trabalho da dupla. Herzog e Meuron têm um longo e exclusivo recorde. Eles projetaram algumas das estruturas mais extraordinárias e modernas da Europa. Mas criar um estádio ultramoderno para 66 mil torcedores será o maior desafio que já tiveram. No Allianz Arena, os espectadores verão jogos de perto. O projeto radicalmente moderno coloca o público praticamente dentro do campo. Uma área com restaurantes e lojas funcionará o ano inteiro. E a edificação, com milhares de luzes multicoloridas, será um show à parte. No mínimo, é um projeto ambicioso. Mas desenhos grandiosos são a marca de Jacques e Pierre, cujo trabalho impressiona o mundo há mais de 30 anos. Os 180 funcionários da empresa são alguns dos mais talentosos arquitetos e desenhistas do mundo. E o trabalho na HDM os mantém ocupados. Atualmente existem 30 projetos em curso. Em nenhum outro lugar o estilo arquitetônico é mais evidente do que na estação ferroviária da Basileia. A fachada de cobre do prédio desempenha uma função essencial, a de um transformador elétrico. A função dita a forma, um conceito que deu fama a Herzog e de Meuron. A filosofia da empresa de que a arquitetura nos inspira está presente em seu próprio espaço. Ele é pequeno e aberto, com o objetivo de incentivar o espírito de equipe. Já que a comunicação é essencial, o ambiente favorece a troca de ideias e promove a qualidade. A meta é sempre a mesma: criar um projeto que seja único. Desde o início, queríamos que parecesse mais com um objeto do que com uma construção técnica. Uma obra de arquitetura e não de engenharia, como costumam ser os estádios que já foram construídos.
Outro projeto da HDM, o estádio San Jacó Park na Basileia, incorpora características que serão usadas no Allianz. Mas com apenas 35 mil lugares, o San Jacó é um projeto de segunda divisão. O Allianz Arena não é o primeiro estádio que construímos. A vantagem é que tivemos a experiência do San Jacob antes. Foi nosso primeiro estádio, onde pudemos desenvolver alguns conceitos importantes. São ingredientes fundamentais para criar um estádio de futebol bem contemporâneo. O projeto da HDM para o estádio San Jacob foi revolucionário, mas poucos anos depois a estrutura já apresenta alguns problemas. Uma reforma vai acrescentar 9 mil lugares. Ele se tornará um estádio enorme pelos padrões de hoje, mas será modesto comparado ao Allianz Arena, que irá acomodar 66 mil espectadores. E o tamanho do estádio é apenas uma das características de destaque. Serão 7 níveis diferentes. Jogadores, imprensa, convidados, funcionários, segurança e torcedores terão áreas separadas. Mas uma longa e difícil batalha aguarda a equipe antes do pontapé inicial. A enorme área onde o estádio será construído abriga um exército de trabalhadores e centenas de peças de maquinaria pesada. Tem até uma fábrica de concreto própria. A equipe tem que concluir a construção em apenas 2 anos. Para um projeto desse tamanho, significa uma verdadeira maratona. O administrador do estádio é Beard Rock. É quem cuida do tempo e da logística. Seu trabalho é manter esse projeto gigante nos trilhos e dentro do orçamento. Essa não é a sua primeira missão importante. Ele também foi supervisor da construção do Estádio Olímpico de Munique em 1972. Para mim, o momento decisivo não foi o dia em que a construção começou. Na verdade, foi o dia em que percebemos que o Estádio Olímpico não poderia ser adaptado para as necessidades do Campeonato Mundial de Futebol. Essa percepção significou que a única alternativa seria construir um estádio novo. Nos perguntar se Munique poderia sediar a final da Copa do Mundo foi o ponto de partida. Foi o que motivou todo o nosso esforço. A Alemanha ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo, mas isso não é tudo. Munique vai sediar o jogo de abertura da Copa e, de acordo com as regras da FIFA, o estádio que receberá essa honra precisa estar pronto no mínimo 1 ano antes do jogo. Essa exigência definiu o prazo. E esse prazo é uma garantia de que o trabalho será árduo. Pode até ser impraticável. Cumprir o prazo para construir o Allianz Arena nos arredores de Munique é bem difícil, mas não é impossível. O engenheiro Stefan Weinstein tem consciência de que sua equipe tem poucas chances. Ele acredita que a única solução é um cuidadoso planejamento passo a passo. Começaremos a construção pelo sul, com a unidade número 1. Depois prosseguiremos com a obra no setor norte, acrescentando as unidades adicionais. No fim, todos os níveis estarão ligados. Tudo isso depende de um trabalho sem atrasos. Uma situação que não pode ser garantida. Se o inverno for rigoroso, seremos obrigados a compensar o tempo perdido na primavera com uma mão de obra maior. Não temos muito espaço de manobra. Acelerar o ritmo da construção aumentaria nossos custos significativamente. É o que queremos evitar. O Allianz Arena foi projetado para custar cerca de 412 milhões de dólares, o que o torna um dos estádios mais caros da história. Mas o que mais preocupa a equipe é o prazo. 2 anos parecem ser muito tempo, mas em construções de grande porte, todo o tempo do mundo é sempre um prazo apertado. E até agora as coisas não estão indo tão bem. É um alerta de bomba. Escavadores acabaram de descobrir uma bomba armada. Uma lembrança arrepiante da Segunda Guerra Mundial. O esquadrão especial é chamado e os especialistas utilizam detectores de metal para procurar bombas armadas ainda escondidas no subsolo.
O local das obras nem sempre foi um terreno baldio. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma fábrica de armas ficava nessa localização estratégica. Era um alvo frequente dos bombardeios dos aliados. Esquadrões de caças norte-americanos soltavam 18 toneladas de bomba por ataque. Ainda existem centenas de bombas armadas pelos subúrbios ao norte de Munique. Se elas permanecerem soterradas, não vão oferecer perigo. Mas se a escavadeira esbarrar numa delas, o operador e qualquer pessoa perto dele pode voar longe. Esta estrada fica perigosamente próxima ao local onde bombas foram encontradas. É uma das vias mais importantes de Munique. O trânsito será impedido durante horas. O custo por atrasar as obras será significativo. Mas se outra bomba estiver escondida no subsolo, o custo de vidas humanas seria muito mais alto. Um porta-voz da polícia não parece confiante de que a construção possa ser retomada tão cedo. Evacuamos toda a área no raio de 1 quilômetro da localização das duas bombas. Mas acabei de saber que é muito provável que existam outras bombas no mesmo local. Para Beard Rock, a visão da maquinaria pesada e dos guindastes caros completamente ociosos é um motivo de preocupação. Mais de 60 anos depois do dia D, atrasos da época da guerra não estavam nos planos. Desesperado, ele tenta compensar a perda de tempo, mantendo outras partes da construção a pleno vapor. Enquanto isso, o esquadrão antibomba continua seu perigoso trabalho. Se uma de nossas máquinas tivesse encostado na bomba, muito provavelmente teria explodido. Sem dúvida, teria causado danos graves ao nosso pessoal. O local atingido, com certeza, teria sido a área onde nossos operários estão. A bomba de meia tonelada é detonada. Acho que ainda não encontramos a última. Por enquanto, o perigo passou. A estrada foi liberada e o trânsito está normalizado. O canteiro de obras voltou ao normal. Homens e máquinas retornam ao trabalho. Uma imensidão de guindastes 22 na última contagem, alguns com 70 metros de altura, operam perigosamente próximos um dos outros. Controlá-los exige muita precisão. Quanto maior o movimento no canteiro de obras, maior a probabilidade de erros de comunicação, confusões e acidentes. Um planejamento meticuloso determina quem trabalha onde e quando para evitar confusão na logística. Depois de apenas 8 meses, o Allianz Arena de Munique está se erguendo. Ele tem um aspecto parecido com um vaso ou com um objeto de decoração do gênero. Quando nos juntamos para decidir o desenho, procuramos diferentes formas que também dessem essa ideia. Conforme a estrutura começa a tomar forma, o design ousado fica cada vez mais evidente. A intenção é criar um espaço universal onde todos se sintam em casa. O mote se reflete na própria mão de obra multicultural deste projeto. 1.500 funcionários de mais de 20 países trabalham na obra. Alemães, austríacos, croatas, sérvios, russos, italianos, citando apenas alguns. A logística de uma equipe tão internacional é um grande desafio. Mas estes artesãos são os melhores do ramo. Construir uma estrutura de concreto reforçada nesta escala exige tanto da equipe quanto dos materiais de construção. O estádio precisa ser capaz de resistir a pressões extremas. Se a força exercida aqui for demais para a resistência natural do concreto, as consequências podem ser desastrosas. Precisamos garantir que nada dê errado. O controle de qualidade é uma preocupação constante. A densidade e a resistência do concreto são testadas antes e depois da aplicação. Uma rotina complexa de testes é aplicada em cada lote de concreto. Primeiro, a consistência é analisada. Em seguida, um bloco é endurecido em condições similares às da obra. Depois de seco, o bloco é pesado, medido e, finalmente, tem sua capacidade de suportar cargas testadas.
66 mil torcedores entusiasmados dependerão do trabalho destes engenheiros. Mesmo que não parem para pensar nisso em nenhum momento durante um jogo. Agora o concreto é transportado para o canteiro de obras. Todo o processo é monitorado, passo a passo. De acordo com as plantas, o peso do estádio inteiro, com todos os 7 níveis, será sustentado por 350 pilares de concreto. Para sustentar uma carga pesadíssima de 1.000 toneladas por pilar, o concreto é derramado no molde e depois assentado em uma centrífuga. Em seguida, é comprimido usando uma força 9 vezes maior do que a da gravidade. O resultado é um material fortíssimo com uma superfície extremamente lisa. 200 mil metros cúbicos de concreto. É como se fosse uma torre de 10 metros por 10, com 2.000 metros de altura. É concreto suficiente para preencher quase 300 vagões de carga. Um trem precisaria ter mais de 40 quilômetros de comprimento para suportar essa carga. A pressão em um trabalho como este é imensa e o clima não está colaborando. Está muito calor e o concreto fresco precisa ser umedecido com regadores para garantir que endureça devagar e mantenha sua força. Os dias de trabalho avançam pela noite e 2 equipes correm contra o tempo. Aqui, dormir no trabalho tem um significado completamente novo. Os operários se acomodam em trailers próximos à obra, esperando pelo próximo turno. O futebol é um esporte incrivelmente popular no mundo inteiro. E como une milhares de torcedores num só lugar, as emoções e as tensões podem chegar ao extremo. Tragédias como a do estádio Heysel em 1985 na Bélgica servem para lembrar o que pode dar errado e como o planejamento correto é importante em qualquer tipo de emergência. O estádio mais moderno do mundo também será o mais seguro. Robert Hassel é o responsável. O desafio é lidar com o fluxo intenso de espectadores de uma maneira segura e confortável. As seguranças das pessoas ao entrar e sair do estádio é essencial. Os projetistas dobraram o número de vias de acesso na rodovia. As linhas de trem também foram estendidas praticamente até a porta do estádio. Com o objetivo de manter o público longe dos carros e dentro dos trens, foram tomadas medidas para melhorar o acesso ao local. Antes e depois de cada jogo, trens chegarão de 2 em 2 minutos, transportando 21 mil pessoas por hora. Mas nesta era de terrorismo internacional, um dos pilares da segurança é a evacuação rápida. Por incrível que pareça, o Allianz Arena foi projetado para se esvaziar em 15 minutos. Usando uma simulação computadorizada, os arquitetos projetaram rotas de saída e passagens internas que reduzirão o tempo necessário para abandonar o estádio ao mínimo possível. Calculando cuidadosamente o espaço que cada pessoa ocupa quando se move pelo estádio, os engenheiros conseguiram garantir que os quase 70 mil espectadores possam se levantar e chegar ao lado de fora em tempo recorde. As arquibancadas e as escadarias são montadas no local. Cada unidade chega a pesar 18 toneladas. Até o estádio ficar pronto, mais de 1.000 unidades serão utilizadas. Esta tarefa demanda uma coreografia meticulosamente ensaiada de guindastes, cabos e guinchos. Depois que os blocos são posicionados em segurança, centenas de cadeiras individuais serão instaladas em 3 filas separadas. O desenho de fileiras triplas pode ser complexo, mas é essencial para cumprir uma das principais metas dos projetistas: permitir aos espectadores uma visão mais próxima do jogo. As arquibancadas são enormes. A mais baixa acomodará 20 mil pessoas, a do meio 24 mil e a superior 22 mil.
A uma distância de apenas 7,5 metros, o público poderá admirar craques como o inglês Erin Hargreaves em ação. O meio-campista do Bayern de Munique está convencido de que o estádio é tão revolucionário que vai transformar o próprio esporte. Não vamos mudar o jeito de jogar, mas imagino a sensação de estar num estádio desses com os torcedores tão perto. O apoio da torcida, com 60 mil pessoas gritando, vai ser maravilhoso, porque o público vai estar mais perto do que nos estádios antigos. Acho que o jogo vai ficar mais rápido e mais emocionante. Talvez até mais parecido com o estilo inglês. A arquibancada superior tem uma inclinação de 34 graus. É o máximo que a engenharia consegue alcançar. Não existem arquibancadas tão inclinadas em nenhum outro lugar do mundo, a não ser na Grã-Bretanha. Nós buscamos inspiração nos estádios britânicos, que são famosos pela proximidade da torcida com o campo. Quando os construtores passam para a próxima etapa, o teto de aço, uma nova série de desafios os aguarda. A construção usa um intrincado sistema de pilares e vigas de tamanhos diferentes. É uma obra-prima da engenharia. Os operários que montarem o teto ficarão a quase 50 metros de altura. A maior preocupação é com a segurança. Os guindastes devem ficar ainda mais altos. A equipe depende de super guindastes como o Caterpillar RK500, que recebeu o apelido de Meninão. Atingindo uma altura de 108 metros, o Meninão é um verdadeiro Golias. Quem o opera é Holger Poyne. Se os outros guindastes são todos da primeira divisão, vamos dizer que este aqui é o campeão nacional. Os guindastes constantemente são modernizados e passam a suportar cargas cada vez mais pesadas. Mas o incrível é que eles estão ficando mais leves. Mais leve é uma expressão relativa. O Meninão ainda tem um peso impressionante de 250 toneladas e suporta cargas de até 88 toneladas. Demoramos só 15 horas para montar a torre de carga. Antigamente, isso levava uma semana inteira. São necessários 15 vagonetes para deslocar o Meninão. E ele nunca viaja sem proteção policial. Este guindaste não só alça, mas também transporta cargas imensas. Afinal, a gente precisa se deslocar para lá e para cá o tempo inteiro. O guindaste ficará bastante ocupado. A estrutura de aço que sustentará a cobertura é composta por várias peças separadas. Cada uma precisa ser alçada a uma altura de 50 metros e então montada. As maiores treliças têm 65 metros e pesam até 100 toneladas. As vigas mestras são dispostas como os raios de uma roda de bicicleta. É imprescindível que os operários trabalhem rápido. A montagem da cobertura é construída em 2 turnos. Os operários trabalham continuamente, das 6:30 da manhã até a meia-noite. Trabalhar a essa altura é só para quem tem nervos de aço. Mas com a proximidade dos Alpes, Munique sempre teve sua legião de alpinistas. Muitas das habilidades e técnicas do esporte foram adaptadas para a construção. São utilizados aparatos específicos como cordas, cadeirinhas e mosquetões que permitem a esses homens se movimentarem com segurança nas maiores alturas. Mas aqui, como em todo lugar, existem regras que precisam ser obedecidas. Se os operários não as seguirem, não terão uma segunda chance. Os acidentes mais frequentes são causados por escorregões em vigas de aço estreitas e às vezes inclinadas, principalmente com tempo chuvoso. Mesmo com equipamento profissional, o perigo está sempre presente. Inclusive, vítimas de acidentes em alturas inacreditáveis acabam sofrendo traumas psicológicos gravíssimos. Paramédicos especialmente treinados estão preparados para o pior. Pode levar até 15 minutos para chegarmos perto do operário acidentado e depois levamos mais tempo para soltá-lo dos cabos de segurança. Construir uma estrutura com tecnologia de ponta é uma empreitada perigosa. Os projetistas sabem que acidentes podem resultar em ferimentos graves ou até em morte. A cobertura do novíssimo Allianz Arena em Munique é um dos destaques do estilo arrojado da dupla de arquitetos Jacques Herzog e Pierre de Meuron. Eles se inspiraram na biologia e na mãe natureza para criar uma estrutura que fosse ao mesmo tempo forte e extremamente leve. O projeto é complexo e depende da precisão da fabricação de cada componente.
Centímetros fazem a diferença. E nem tudo sai conforme planejado. Aquela peça pendurada vai para o lixo. Uma pequena discrepância basta para desestruturar o trabalho. Esse aço não é de boa qualidade. Precisa ser refeito. Nada encaixa. Uma das vigas mestras precisa ser refeita. O custo será coberto pela seguradora, mas o tempo perdido não se recupera. O Allianz Arena não é o primeiro projeto que adotou o formato oval. O Coliseu em Roma também era oval. E essa não é a única semelhança. Apesar das conquistas dos gladiadores serem coisa do passado, o estádio de Munique ainda se inspira na competição acirrada. Sua arquitetura se propõe a direcionar a atenção da multidão para os pontos estratégicos. O que eu acho muito interessante no Coliseu é que sua arquitetura não é exagerada. Tudo é monolítico, igual, e parece ter sido concebido com a mesma ideia. Você reconhece o lado de fora e o de dentro. Essa é uma semelhança com o nosso projeto. O Coliseu apresentava eventos sintomáticos da natureza competitiva do Império Romano. O tamanho do Coliseu chegava a assustar. Com 57 metros, o antigo monumento era ainda mais alto do que o seu equivalente moderno e tinha capacidade para o mesmo número de pessoas. O Coliseu, um monumento da antiguidade, agora tem um rival à sua altura, o Allianz Arena, um monumento da modernidade. Finalmente, o trabalho chega ao meio do caminho. Mais tarde do que se esperava. Mas, de qualquer maneira, há motivos para comemorar. Os 1.500 operários se esforçaram ao extremo e têm direito à festa. O ritmo tem sido mortífero e exigiu muito da equipe. Parece até o dia da inauguração para esses operários do aço, fabricantes de concreto e engenheiros, que batem uma bolinha num jogo de estreia na frente de 66 mil lugares vazios. Os fogos de artifício que iluminaram o céu noturno para saudar a equipe de construtores são pálidos se comparados ao projeto de iluminação. Ele será outro marco do estádio. A concha translúcida, que foi muito criticada desde o início por parecer impraticável, está muito bem encaminhada e prestes a se tornar realidade. Quando estiver pronta, vai parecer um gigante neon acenando para os visitantes próximos ou distantes. Vai ser a maior concha membranosa jamais construída. O processo de construção não tem igual, com máquinas planejadas e construídas especialmente. A membrana, com apenas 0,2 de milímetros de espessura, recobrirá cerca de 3.000 painéis infláveis que farão o papel de teto do estádio. Com translucidez de 98%, este desenho permite que a luz natural alcance o campo e faça com que o gramado cresça ao natural. Ele não precisará ser substituído periodicamente como em outros estádios de futebol. Alguns dos painéis medem 35 metros quadrados e cada um deles precisou ser fabricado num formato personalizado. Desde o princípio, a visão dos arquitetos exigia que a arena fosse iluminada. A ideia de iluminar a estrutura foi uma decisão necessária e foi uma decisão tomada rapidamente. Depois de decidir essa característica, nós tivemos pouquíssimo tempo para elaborar um projeto técnico que fosse viável. Ficou claro que precisávamos criar algo inédito, alguma coisa sem paralelos, mas ao mesmo tempo executável. Porque nenhuma ideia, por mais maravilhosa que seja, faz sentido se não for viável. Durante a produção, protótipos são constantemente testados para atingir os padrões exatos de segurança. Neve, vento, chuva, tudo o que o clima trouxer em todas as estações pode ser suportado facilmente. Klaus Thomas Krupa está convencido de que o material resistirá às intempéries. Mas será que obedecerá às normas de segurança? O teste de elasticidade é o primeiro que simula situações reais.
É improvável que objetos pesados sejam derrubados sobre o teto do Allianz Arena de uma altura superior a 50 metros. Mas sabemos que meteoritos podem cair do céu e peças podem se soltar de aviões. Eles poderiam ter efeitos desastrosos na membrana da arena, mas graças ao nosso desenho é mais provável que esses objetos batam e voltem. O material é capaz de suportar tensões extraordinárias sem quebrar. Na pior das hipóteses, o que aconteceria? A estrutura do teto poderia ceder se nevasse vários dias sem parar. Mas e então? Os painéis iriam desinflar, certamente. Só que temos 2 camadas de membrana e não só uma. As 2 camadas fornecem 2 vezes mais força para suportar a tensão e esticam 2 vezes mais para garantir a segurança absoluta do estádio. O composto chamado EFT passou no teste da elasticidade, mas precisa passar por um teste ainda mais decisivo. Peter Sugarrower costuma testar peças de carros de corrida de Fórmula 1. Desta vez, ele vai testar uma coisa que fica parada. A membrana do estádio precisa provar seu valor nesta inspeção. O material só pega fogo no ponto que estiver mais exposto a uma fonte de calor intenso. E o mais importante, assim que a membrana é afastada do calor, o fogo para. Enquanto Klaus Thomas Krupa inspeciona, outros testes são conduzidos com o uso de fogos de artifício comuns. A membrana funciona conforme o esperado. Derrete, mas não pega fogo. A resistência a chamas é um importante pré-requisito de segurança. Sem garantia de que os materiais do prédio inibem fogo, o estádio não será certificado para o uso. Até uma chuva de faíscas é incapaz de inflamar a membrana. Finalmente, a película é bombardeada com morteiros. Seu calor é considerável e eles são atirados contra o alvo com extrema força. Mas eles quase não causaram nenhum dano. Sucesso. Liberados para o uso, estes módulos infláveis já podem ser instalados. Esta tarefa não será nada fácil. O maior teto membranoso do mundo vai se estender por uma área de 64 mil metros quadrados. Protegidos como verdadeiras obras de arte, as peças chegam ao canteiro de obras. A montagem levará vários meses. 2.874 peças soltas serão montadas à mão por operários equilibrados em andaimes a mais de 55 metros de altura. Cada parafuso é cuidadosamente apertado e cada painel é acomodado com delicadeza na estrutura de aço. O número de painéis e a inclinação da cobertura são absolutamente inovadores, principalmente com esta forma e complexidade. Vai ser um recorde mundial, não apenas em relação ao número de almofadas de ar utilizadas, mas também pelo formato, sem falar na altura do prédio, que é de 55 metros. Os fatos falam por si mesmos. A cobertura do estádio será formada por 29 anéis. A maioria deles mede mais de 700 metros. Colocados lado a lado, formariam uma corrente de mais de 20 mil metros de comprimento, longo o suficiente para atingir a estratosfera. Para dar a forma definitiva a cada elemento e o formato característico ao estádio, os painéis são inflados com ar. Uma grande façanha técnica por si só. Colocamos bombas de ar no nível mais alto da construção. O ar é bombeado através de canos grandes diretamente nos painéis. Ventoinhas poderosas bombeiam ar dentro dos painéis, mantendo a pressão constante. Se um dos painéis fosse perfurado, não esvaziaria como um pneu furado.
Os painéis autolimpantes à prova de fogo são montados na fachada, um a um, com muito esmero. Em seguida, o sistema de controle elétrico computadorizado é testado. Quando estiver em operação, este sistema será capaz de acender ou apagar as lâmpadas de cada painel individualmente. As cores e desenhos dos times poderão ser desenhados na superfície. Quando o estádio inteiro estiver aceso, serão 25 mil lâmpadas fluorescentes ligadas. Estes refletores têm características especiais. Nossos painéis são muito grandes, têm 8 por 8 metros, e sem os refletores seria muito difícil que a luz alcançasse o meio do painel. Para emitir uma luz homogênea, os refletores precisam ser ajustados. A primeira tentativa de obter a iluminação máxima foi adiada por causa do mau tempo. Os controles parecem funcionar perfeitamente, mas sem realizar uma bateria de testes, problemas sérios poderiam passar despercebidos. O sistema é totalmente inovador, por isso seus projetistas estão nervosos. Finalmente, o tempo melhora e os testes podem prosseguir. O céu de Munique se ilumina. As cores e as formas são exatamente o que os projetistas haviam planejado. Uma bola luminosa gigante nos arredores da cidade. Um show de luzes que pode ser visto a quilômetros. É totalmente inovador e vai fazer parte do evento. Vai aumentar o entusiasmo da torcida que entra no estádio de cor vermelha, por exemplo. Um estádio iluminado com as cores do seu time. Não é uma tarefa fácil iluminar esse tipo de membrana. Chegamos a testar o efeito de aumento gradual da luz, inclusive. No centro, onde o painel está esticado ao máximo, ficou mais transparente e o efeito está mais evidente. Criar esse efeito ideal foi muito mais difícil do que parece, olhando agora. Mas nem tudo está pronto para a inauguração. Algumas das cadeiras com desenho ergonômico, outro detalhe inteligente pensado pela HDM, ainda precisam ser instaladas. Elas serão colocadas no lugar com 132 mil porcas e todas precisam ser instaladas à mão. 40 metros acima do solo, inicia-se a instalação dos telões. Cada um deles tem o tamanho de um dormitório. As etapas são cumpridas aos poucos. As cadeiras serão checadas uma última vez e aquelas que ainda faltam serão instaladas. As que já estão instaladas serão checadas de novo, para ter certeza de que está tudo perfeito. O mega estádio parece estar quase pronto. Mas do lado de dentro o trabalho continua. O gramado com qualidade de Copa do Mundo acaba de chegar. 250 rolos serão assentados com extrema precisão. Em apenas 2 dias e meio, um canteiro de obras se transformará em um campo de futebol. E no Allianz Arena, até o gramado tem algo de especial. Horst Schwab cultivou um gênero especial de grama. Todo ser vivo precisa de luz. Para o metabolismo, para a respiração, para a fotossíntese. Sem a luz, tudo morreria. Foram necessários anos de pesquisa para desenvolver este novo gramado. É uma receita secreta. Ele não pode revelar muito, mas explica que sua receita associa 3 variedades de grama. Se uma das variedades sucumbir ao mau tempo, as outras 2 irão prosperar. Enquanto o interior do estádio recebe os toques finais, o gramado recebe uma dose cavalar de cuidado e atenção. Ele deve criar raízes para resistir às chuteiras, que darão golpes fundos no jogo inaugural daqui a poucas semanas. Do lado de fora do estádio, a esplanada, o jardim frontal da arena, está tomando forma. Na maior parte do tempo, o espaço será um parque público, mas durante a Copa do Mundo vai se tornar uma zona de segurança. E o que aparenta ser apenas um parque, esconde um estacionamento para milhares de carros. Uma ideia que surgiu durante o processo de construção, ao se perceber que as vagas nos arredores do estádio seriam insuficientes. Nenhum canto foi desperdiçado. O estacionamento, como tantos outros elementos deste projeto, também quebrou recordes.
Terá espaço para 10 mil carros, tornando-se o maior estacionamento da Europa. O Allianz Arena é uma ideia que nasceu de poucas mentes criativas. Ele tomou sua forma virtual em pranchetas e telas de computador até finalmente criar vida nas mãos de numerosos trabalhadores. Não foi de maneira alguma uma tarefa fácil. Os planos dos arquitetos não eram apenas extremamente ambiciosos, mas em muitos aspectos eram projetos sem precedentes. Poderia até ser chamado de milagre arquitetônico. Jacques Herzog não poderia estar mais feliz ao ver seu projeto visionário tornar-se realidade. Muitos outros estádios têm tetos ocos de vidro, por onde a euforia que é gerada, assim como a energia, se dissipa, desaparece. Acho que um estádio pode parecer uma casa, um lar ou um castelo. E é por esse motivo que esse estádio é diferente de todos os outros na Alemanha, ou até mesmo em toda a Europa. A construção com vigas de aço não é o que queremos exibir. É o campo e a área aberta acima dele, que paira como uma auréola. A cena, o mundo do espectador, acontece lá embaixo, no gramado. A poucas horas do grande dia, Ben Rock e Urgel Mutter fazem suas checagens finais. Nos 106 luxuosos lugares para convidados, o trabalho ainda não está pronto. A pressão é forte. A cortina está prestes a se abrir. O momento decisivo finalmente chegou. O dia da inauguração. Exatamente um ano antes da Copa do Mundo de Futebol, o Allianz Arena está pronto para receber seu público. Como era de se esperar, os ingressos estão esgotados. 66 mil torcedores ansiosos contemplam esta joia nos arredores da cidade. De um campo minado da Segunda Guerra Mundial a um estádio futurista. Uma transformação miraculosa. Todos estavam tão deslumbrados quanto eu. Não apenas como arquiteto, mas como ser humano. De pé, em frente ao estádio, na esplanada, admirando a composição dramática, ficou mesmo perfeito. Uma produção perfeita que supera todas as expectativas. Os detalhes têm qualidades maravilhosas. Como tivemos esta oportunidade de trabalhar com dimensões muito grandes, o conjunto é como se fosse uma grande sinfonia ou uma ópera. O futebol do século XXI não é apenas um simples esporte. É um evento de proporções astronômicas. O jogo de abertura anuncia claramente uma nova era. Para a cidade de Munique é um grande dia. A magia de uma arena nova e reluzente conquistou corações e mentes de todos os presentes. Grandioso. Fantástico. Estou muito admirada com a arquitetura.
Desde o início, a construção do Allianz Arena em Munique aspirava a alcançar um nível internacional e até superar os padrões de qualidade estabelecidos pelo famoso Estádio Olímpico de 1972. Construído em apenas 30 meses, o que já é um recorde mundial, os resultados foram supremos e a reação do público indescritível. O Allianz Arena marcou sua presença na história da arquitetura esportiva. É uma verdadeira catedral moderna do mundo do futebol e o novo cartão postal de Munique. Versão brasileira Vox Mundi. Em 2000 anos, ela se tornou uma das maiores cidades do mundo. Uma metrópole moderna em grande escala. A capital da Inglaterra, Londres. Londres é o produto de feitos fenomenais da engenharia e construção. De estradas de ferro a pontes, de catedrais a arranha-céus. A inovação científica ajudou Londres a crescer, muitas vezes diante de uma catástrofe. Agora a cidade enfrenta o maior desafio do rio no qual foi fundada, o Tâmisa. Desde a época romana, o Tâmisa dá a Londres o motivo de ser o que é, e a cidade prosperou. Mas o rio que nutriu Londres tem o poder de trazer desastre, a menos que a ciência possa domar. Esta é a história do povo e dos acontecimentos que construíram esta cidade grande. Desconstruindo. Parece que está todo mundo comprando. No metrô, eu sempre vejo pelo menos 5 pessoas lendo o Código da Vinci. É o assunto do momento. É uma aventura. Eu vi as provas pessoalmente. Tem gente que não sabe da Última Ceia. Eu fico surpresa. Nossa, você não sabia? Parece que os pontos de vista divergem. Ele misturou verdade e ficção. A gente não sabe onde acaba uma e começa a outra. Eu acho que tudo que ele escreveu é verdade. A gente quer acreditar. Eu não acredito. Mas apesar da controvérsia, eis um fato que não tem contestação. Nesta era moderna, com tantos meios eletrônicos de entretenimento, o Código da Vinci, um fenômeno de vendas escrito por Dan Brown, conseguiu o inimaginável. Pessoas do mundo inteiro realmente pararam para ler o livro. Quem iria imaginar que isso poderia acontecer? Da Vinci decodificado.